Todo mundo é vendedor. Né? A gente chegou aqui, você estava gravando, você estava vendendo ali Sim. os seus patrocinadores ali, estratégia concursos, enfim, todos. Não é? Cada funcionário de uma multinacional ou de uma pequena empresa ou de uma empresa pública é um vendedor. Todo mundo é vendedor, porque ele está vendendo o trabalho dele em troca de um salário. Ele vendeu o tempo dele. A CLT prevê 44 horas semanais. Então você vende suas 44 horas semanais em troca de um salário. Certo. Então, na realidade, toda a economia, tudo que acontece na economia hoje acontece através de trocas voluntárias, porque alguém vendeu alguma coisa. Então, no fundo, todo mundo é vendedor. Agora, é óbvio que culturalmente existe um preconceito sobre o que é ser vendedor, porque é uma coisa meio feinha, sabe? Igual você comentou aqui no início do papo. Tá lucrando com alguma coisa. Como se o lucro fosse ruim. O lucro é maravilhoso, não é? O mundo só está de pé hoje porque as empresas têm lucro. Os impostos são recolhidos porque as empresas têm lucro. Não é? Os programas sociais são pagos porque alguém teve lucro, pagou o imposto e o governo arrecada. Os trilhões de reais que o governo arrecada é porque as empresas têm lucro. Então, tem aí uma contradição conceitual que paira na sociedade, o que faz com que muitas pessoas não sigam esse caminho de aprender a vender. Ou demonize, né? Ou demonize. Agora, o fato é o seguinte, quem aprende a vender domina a única forma de gerar receita. A única forma no planeta de ganhar algum dinheiro é porque alguém vendeu alguma coisa. Eu tô pensando se existe outra forma Não, realmente, pode né? pensar. Né? Tudo. Nunca tinha parado para pensar nisso. Tudo foi o resultado de uma venda, entendeu? Ou seja, se o McDonald's não vender, ele quebra. Uma doação antes teve uma venda para gerar aquela doação. Uma das profissões mais antigas do mundo. E até mesmo a doação, a ONG tem que vender a ideia que ela é um bom lugar para o cara dar a doação. Exato. Porque senão ele vai doar em outro lugar. Sim. Então venda está presente em todos os lugares. Agora, quem domina a venda, domina a receita. E quem domina a receita enriquece. Essa é o algoritmo da economia que é baseado em trocas voluntárias desde a Revolução Industrial até hoje. Me vi como vendedor quando eu fui demitido. Eu era professor universitário, então minha carreira toda foi desenhada para a parte acadêmica. Então fui atleta e sempre fui muito estudioso. Me tornei professor universitário muito cedo. Entrei na trilha de ser professor universitário. E aí fiz minha primeira pós-graduação, depois eu fiz meu mestrado, depois entrei em grupos de pesquisa, depois fui para congresso, virei professor de pós-graduação. Eu tinha encontrado o meu caminho, sempre ambicioso. Uma ambição de ex-atleta, de querer ganhar, de querer bater recordes. Mas eu colocava essa minha ambição dentro da empresa que eu representava. Então eu queria ser o melhor professor da faculdade, eu queria ganhar os prêmios, eu cheguei a ganhar prêmio na faculdade. Eu queria ter os alunos que tiravam as melhores notas no trabalho de conclusão de curso, e eu tinha. Eu queria ter os artigos publicados nas revistas indexadas as melhores do mundo. Então, eu competia ali dentro. Só que aconteceu duas coisas que foram marcantes na minha vida. Em 2004, eu estava na frente do meu clube e um professor meu passou para uma picape vermelha. Uma L200, Mitsubishi L200. E eu tava segurando numa mão um pé de pato, na outra mão a sacola de treino, a minha mochila, e eu tava de bicicleta, que eu sou de Santos, e a turma em Santos anda de bicicleta. E aí aquele professor para, a esposa dirigindo, Ana, o professor Dilmar Pinto Guedes, ela dá uma beijoca nele, ele sai e entra na faculdade. Eu me perguntei, como é que ele tem essa picape? O pé de pato cai no chão, ela solta o pé de pato. Como é que ele tem essa picape? Eu sou educador físico, ele também. Tudo bem, ele é mais velho do que eu. E eu atravessei a rua e fui falar com ele. Eu tinha 23 anos. Você foi perguntar? Perguntei, professor, todo atrapalhado, todo embabocado. Professor, tudo bem? Ele, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. É que eu tô falando bonitinho agora, mas eu fiz uma pergunta toda pontuda. Mas basicamente minha pergunta foi, como é que você tem essa picape dando aula na faculdade? E ele falou, você acha que eu só dou aula na faculdade? E ali eu falei, uai, não é só isso? Ele, não, pô. Eu dou aula nessa faculdade, eu dou aula em outra faculdade, eu dou aula nos cursos, eu escrevo livro, eu tenho uma academia, eu tenho uma pousada, eu tenho múltiplas fontes de renda. E ali eu falei, múltiplas fontes de renda? Eu só tenho uma fonte de renda. Então eu preciso desenvolver múltiplas fontes de renda. Ali foi o primeiro insight. Então, se ele falou que ele escreve livro, eu também tenho que escrever livro. Se ele falou que ele dá curso, eu também tenho que dar curso.
Então eu fui seguindo o caminho do meu professor. Aí tinha um congresso, tem até hoje, Fitness Brasil. Falei, então vou dar curso nesse Fitness Brasil, porque o professor ele ganha por hora. E eu ganhava R$38 a hora. Então, eu fui professor também, né? Eu fui ganhar R$72 a hora num curso que eu fui dar. Que eu fiquei 3 anos buscando essa oportunidade. E quando eu entrei nesse curso, quando eu pisei lá, que era tudo que eu queria, eu vi o congresso, eu tinha 5.000 pessoas, eu com crachá de professor, eu tive outro clique. Falei, quem ganha dinheiro não é o professor. Quem ganha dinheiro é o dono do curso. É o dono do congresso. É o dono do cassino. Aí caiu a ficha. Ele me paga em hora, mas ele não cobra em hora. Ele cobra uma solução, ou seja, ele vende um curso por R$800 e me paga R$72 para dar o curso. Eu preciso ficar bom de vendas. Eu preciso aprender a vender. E em 2011 que eu entendi que o que iria me levar para minha ambição de enriquecer, e foi muito claro a minha ambição, sempre foi muito claro. Você viu o que você precisava e você não tinha isso. Eu não tinha. E como você foi atrás disso? E aí eu descobri que eram 2 disciplinas. Eu descobri isso em 2011. Marketing e vendas. Falei, quando eu entender isso aqui, vai dar certo. Eu sei que é isso. Agora, acho que vale lembrar aqui, Vilela, que no caso dele está muito claro que o que despertou ele para esse caminho foi o desejo, foi a ambição. Certo. E aquilo foi materializado... Que ambição é outra palavra também É demonizada. outra palavra demonizada, porque... Você tem ambição, coisa feia. É associada à ganância. E ganância é totalmente completamente diferente. Ambição é desejo, é apetite, se você não tiver... é libido. Se você não tiver ambição, você nem acorda. Você nem acorda. E aí é muito interessante que para o jovem, principalmente o homem, o jovem do sexo masculino, ele gosta muito de carro. Então, o carro foi o que chamou a atenção dele. Foi o símbolo. É verdade. Foi o carro. E aí ele, como todo jovem, muitos jovens, ele está em busca de achar o seu próprio caminho. Então, ele foi lá perguntar, ele foi humilde, ele foi lá chegou para o professor e perguntou. Como é que é isso aí? O professor falou. E a cara dele, como foi? Foi tranquilo? Tranquila. Tranquilo. Mas quando o professor falou, ele abriu novas Matrix, janelas, né? novas janelas na Começaram cabeça a cair dele. aquelas letrinhas do Matrix. Assim. E aí 2 coisas acontecem quando o cara enxerga um caminho. Ele pensa assim, cara, eu não consigo fazer isso aqui não é pra mim. Ou ele pensa, peraí, se esse cara consegue, eu também consigo. Ele era mais velho, né? Exatamente. E perceba que isso não é inveja, porque inveja é quando ele tem raiva porque o fulano tem. Não é isso. Ele percebe, poxa, esse cara é professor como eu, tem a mesma formação que eu, deixa eu perguntar para ele como é que ele fez. Ele abre ali múltiplas fontes de rendas, foi ali o que abriu as janelas da mente dele. Isso fez ele buscar se preparar e aprender e etc e tal, né? Ou seja, a origem de tudo é ambição. Você quer matar um povo, tira a ambição dele. A gente pode chamar, quer uma palavra mais bonita? É sonho, né? Sonho. Não é? Sonho é uma ambição. Só que na história do Joel fica muito legal, porque ele descobriu, perguntando para o professor dele, aquele professor, que o caminho que ele estava seguindo não batia com as ambições que ele tem. Muito bom. Muito bom. Isso é muito... Assim, ele estava numa caminhada... Ou seja, ele viu uma incoerência. Ele viu uma incoerência. Ele estava no caminho... Porque, assim, eu também não acredito que caminho é bom ou não. Você tem que estar num caminho que bata com as suas ambições de vida, Se você não sabe para onde você está indo, todo caminho está certo, coisa. né? E naquele dia meu, que foi... Eu acredito que foi uma mistura de decepção, mas também de alegria. Aquela decepção foi, putz, não é onde eu tô que eu vou chegar onde eu quero. Por outro lado, acendeu uma luz, né? Acendeu uma luz de um alerta. Mas então... em algum momento você teve alguma coisa que... Fala, será que eu consigo ou você tinha certeza que ia conseguir? Não, Bateu aquela coisa de, putz, será que é pra mim? Será que eu... Bate, né? Bateu, mas não foi suficiente para eu desistir. Mas bateu. Será que dá? Tá, vou lá ver se dá mesmo. E aí meu lado ex-atleta, meu lado atleta na época, não permitia que eu desistisse antes de testar aquilo, de tentar. De pôr a prova. E aí eu tinha certeza que eu ia enriquecer com o esporte. Eu falei, então tá, eu vou enriquecer com o esporte. E depois foi revelado, eu entendi que não seria com o esporte. Você só salta quando, primeiro, deseja, segundo, quando enxerga o caminho. Porque às vezes o cara deseja, mas não enxerga o caminho. E aí ele vai saltar para onde? Aí ele